Hoje vamos falar sobre o Arcanjo Miguel, o líder dos anjos de Deus e o defensor do seu povo. Você sabia que o Arcanjo Miguel enfrentou Satanás 2 vezes na Bíblia? Vamos descobrir como foram essas batalhas e o que elas significam para nós. Os anjos são criaturas de Deus, assim como nós, mas de uma natureza diferente. Eles são seres espirituais, sem corpo físico, mas com personalidade, inteligência, vontade e emoções. Eles foram criados por Deus antes do mundo material e fazem parte do seu plano para governar o universo. Eles existem para servir a Deus e executar a sua vontade, e também para ajudar a humanidade em sua jornada para se aproximar de Deus. A Bíblia não nos diz exatamente quando ou como Deus criou os anjos, mas sabemos que eles estavam presentes na obra da criação do mundo físico, pois louvaram a Deus por suas obras maravilhosas. Veja o que diz o livro de Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Jó 38, 4, 7. Os anjos, portanto, são testemunhas da grandeza e do poder de Deus e o adoram continuamente. Eles também são mensageiros de Deus, que transmitem suas ordens, revelações e bênçãos aos seres humanos. A palavra anjo significa enviado ou mensageiro em grego e é usada na Bíblia para se referir a esses seres celestiais. Os anjos aparecem em muitos momentos importantes da história bíblica, como, por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu que ele seria o pai de uma grande nação, Gênesis 15, 1, 21, 17, 1, 22, 18, 1, 33, 22, 11, 18. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito e lhes deu a lei no Monte Sinai, Êxodo 3, 2, 14, 19, 23, 20, 23, Hebreus 2, 2. Quando Deus enviou anjos para proteger, guiar e socorrer seus servos fiéis, como Ló, Jacó, Daniel, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo e outros. Gênesis 19, 1, 29, 32, 1 por 2. Daniel 6, 22. 2 Reis 1, 3, 6, 15, 17. Atos 5, 19, 12, 7, 11, 27, 23, 24. Quando Deus anunciou o nascimento, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, do seu Filho, por meio de anjos. Lucas 1, 26, 38, 2, 8, 14. Mateus 28, 1, 7. Atos 1, 10, 11. Os anjos também são protetores dos que creem em Deus e guardam os seus caminhos. Eles são enviados por Deus para livrar os seus filhos do mal e dos perigos e para ministrar a eles nas horas de necessidade. Veja o que diz o salmista: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmos 91, 11, 12. E o que diz o escritor aos Hebreus? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Os anjos também são executores do juízo de Deus sobre os ímpios e os rebeldes. Eles são instrumentos da ira e da justiça divina, que castigam os que se opõem a Deus e aos seus propósitos. Eles também lutam contra as forças do mal que são lideradas por Satanás, o anjo caído que se rebelou contra Deus e levou consigo uma parte dos anjos. Veja o que diz o apóstolo Pedro:
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, segundo Pedro 2:4. E o que diz o apóstolo João? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7, 9. Os anjos, portanto, têm um papel fundamental na história da salvação e também na nossa vida pessoal. Eles são nossos amigos e aliados que nos ajudam a conhecer e a servir a Deus. Eles também são nossos exemplos de obediência e adoração a Deus que devemos imitar. Eles também são nossos intercessores, que oram por nós e nos defendem das ciladas do inimigo. Eles também são nossos companheiros, que nos acompanham na nossa peregrinação rumo à pátria celestial. Eles também são nossos irmãos, que fazem parte da família de Deus e que um dia veremos face a face. Por isso, devemos ter uma atitude de gratidão, respeito e amor pelos anjos, reconhecendo o seu valor e a sua importância. Mas devemos também ter cuidado para não adorá-los, nem venerá-los, nem invocá-los, pois isso seria uma ofensa a Deus, que é o único digno de toda honra, glória e louvor. Os anjos são servos de Deus, assim como nós, e não devem ser colocados no lugar de Deus, nem acima de Deus. Veja o que diz o apóstolo João. E eu me lancei a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. E o que diz o apóstolo Paulo? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2:18-19. A Bíblia nos revela que nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Houve uma rebelião no céu, liderada por um dos anjos mais poderosos e belos que Deus havia criado. Esse anjo se chamava Lúcifer, que significa portador de luz. Ele era um querubim, uma classe especial de anjos que guardavam a glória de Deus. Ezequiel 28:14. Ele era perfeito em sabedoria e formosura e ocupava uma posição de destaque entre os seres celestiais. Ezequiel 28:12. Mas Lúcifer não se contentou com o que Deus lhe havia dado. Ele se encheu de orgulho e inveja e quis ser igual a Deus. Ele não aceitou a autoridade e a soberania de Deus e quis tomar o seu lugar. Ele começou a espalhar mentiras e acusações contra Deus, tentando convencer outros anjos a se juntarem a ele em sua rebelião. Ele queria ser adorado e servido como Deus. Isaías 14:12-15. Deus, que conhece todas as coisas, viu o que Lúcifer estava fazendo e tentou trazê-lo de volta ao arrependimento. Mas Lúcifer rejeitou a graça e o amor de Deus e persistiu em seu pecado. Então, Deus teve que expulsá-lo do céu junto com os anjos que o seguiram. Esses anjos caídos perderam a sua beleza e a sua santidade e se tornaram maus e feios. Eles passaram a ser chamados de Satanás, que significa adversário, e de demônios, que significa espíritos malignos. Apocalipse 12:7-9. Satanás e os demônios não desistiram de sua rebelião contra Deus. Eles continuaram a lutar contra ele e contra os seus propósitos.
eles também passaram a odiar e a atacar a humanidade, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Eles querem destruir a obra de Deus e afastar as pessoas do seu Criador. Eles usam de mentiras, enganos, tentações, acusações, opressões e possessões para fazer isso. Eles são os inimigos de Deus e de tudo o que é bom, justo e verdadeiro. João 8,44, 1 Pedro 5,8, Efésios 6,12. Mas Satanás e os demônios não têm poder ilimitado. Eles estão sob o controle e o domínio de Deus, que não permite que eles façam mais do que Ele permite. Eles também sabem que o seu destino final é a destruição eterna, no lago de fogo que foi preparado para eles e para os que o seguem. Eles tremem diante de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e para libertar os que estavam cativos pelo pecado e pela morte. Jesus Cristo venceu Satanás na cruz e garantiu a vitória final sobre ele e sobre os demônios na sua ressurreição e ascensão. Jesus Cristo é o Senhor de todos e tem todo o poder no céu e na terra. Ele prometeu voltar para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer o seu reino eterno, onde não haverá mais pecado, nem sofrimento, nem morte, nem Satanás, nem demônios. Mateus 4, 1, 11, 25, 41. 28, 18, 20, Lucas 10, 17, 20, João 12, 31, 16, 11, Colossenses 2, 15, Hebreus 2, 14, 15, 1 João 3, 8, Apocalipse 20, 10, 21, 1, 5. A primeira vez que o arcanjo Miguel lutou contra Satanás foi no livro de Daniel, capítulo 10. Nesse capítulo, o profeta Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, pedindo a Deus que lhe revelasse o futuro do seu povo. Então, um anjo apareceu para Daniel e lhe disse que tinha sido enviado por Deus para lhe dar a resposta, mas que tinha sido impedido pelo príncipe da Pérsia, que era um demônio a serviço de Satanás. O anjo disse que só conseguiu chegar até Daniel porque o arcanjo Miguel veio em seu auxílio e lutou contra o príncipe da Pérsia. O anjo também disse que Miguel era o príncipe dos israelitas, ou seja, o anjo protetor do povo de Deus. Essa passagem nos mostra que há uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores da história humana e que os anjos de Deus e os demônios de Satanás estão em constante conflito. Também nos mostra que o arcanjo Miguel é um anjo poderoso e guerreiro, que defende o povo de Deus das forças do mal. Ele é o executor da lei e do julgamento de Deus, e é o único anjo especificamente chamado de arcanjo na Bíblia. A segunda vez que o arcanjo Miguel enfrentou Satanás foi no livro do Apocalipse, capítulo 12. Nesse capítulo, João teve uma visão de uma grande batalha no céu, em que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que era Satanás, e seus anjos. O resultado dessa batalha foi que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e lançados à terra. O texto diz que o dragão era a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Essa passagem nos revela que Satanás era originalmente um anjo de Deus, mas que se rebelou contra ele e tentou tomar o seu lugar. Por isso, ele foi condenado por Deus e perdeu a sua posição no céu. O arcanjo Miguel foi quem o derrotou e o expulsou do céu e se tornou o anjo principal no lugar de Satanás. Essa batalha também marca o início da grande tribulação na terra, em que Satanás tenta destruir o povo de Deus e impedir o seu plano de salvação. Mas o texto também nos dá uma esperança, pois diz que o dragão foi vencido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, e pela palavra do testemunho dos santos, que são os cristãos. Essas duas vezes em que o arcanjo Miguel lutou contra Satanás nos mostram o seu papel de líder dos anjos de Deus e de defensor do seu povo.
Ele é o anjo que se levanta a favor dos filhos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele também é o anjo que anuncia a segunda vinda de Cristo, quando ele tocará a sua trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão. O arcanjo Miguel é um exemplo de fidelidade, obediência e coragem para nós. Ele nos ensina a confiar em Deus e a resistir ao diabo, sabendo que ele já foi derrotado por Cristo na cruz. Ele também nos lembra que Deus tem um exército de anjos ao seu dispor, que nos protegem e nos ajudam na nossa caminhada cristã. Por isso, devemos honrar e respeitar o arcanjo Miguel, mas sem adorá-lo ou invocá-lo, pois ele é apenas um servo de Deus, como nós. A nossa adoração e oração devem ser dirigidas somente a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nome Miguel significa quem é como Deus, ou semelhante a Deus. Esse nome expressa uma pergunta retórica que implica que ninguém é como Deus e que somente ele é digno de adoração. O nome Miguel também reflete a missão do arcanjo, que é defender a soberania e a glória de Deus contra os seus inimigos, especialmente Satanás, o adversário de Deus e dos seus filhos. Miguel é o anjo que proclama a vitória de Deus sobre o mal e que lidera os exércitos celestiais na guerra espiritual. Ele é o anjo que honra e obedece a Deus acima de tudo e que serve como um modelo de humildade e fidelidade para nós. Em qual livro e versículo da Bíblia está registrado o segundo confronto entre Miguel e Satanás, quando o arcanjo disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés? Esse confronto está registrado no livro de Judas, versículo 9. Nesse versículo, lemos que Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Esse versículo é uma referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia, mas que pode ter sido baseado em uma tradição judaica ou em um livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés. Segundo essa fonte, Satanás queria impedir a ressurreição de Moisés, alegando que ele era um pecador e um assassino. Miguel, porém, não entrou em debate com o diabo, mas confiou no poder e na justiça de Deus para resolver a questão. Esse versículo nos ensina que Miguel é um anjo respeitoso e submisso a Deus, que não se envolve em contendas vãs com o inimigo, mas o deixa nas mãos do Senhor. Ele também nos mostra que Satanás é um acusador e um adversário do povo de Deus, que tenta impedir a sua salvação e a sua glória. Por fim, ele nos revela que Deus tem o controle sobre a vida e a morte, e que ele é capaz de ressuscitar os seus servos fiéis, como fez com Moisés. A frase que Miguel disse a Satanás em ambos os confrontos foi: "O Senhor te repreenda." Essa frase mostra que Miguel dependia do poder de Deus para repreender o inimigo e não confiava em sua própria força ou autoridade. Ele reconhecia que somente Deus é o juiz supremo e o soberano sobre todas as coisas. Ele também demonstrava respeito e humildade, não se atrevendo a fazer acusações injuriosas contra Satanás, mas deixando o caso nas mãos de Deus. Essa frase é uma citação do livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 2, onde o anjo do Senhor diz a mesma coisa a Satanás, quando ele acusa o sumo sacerdote Josué. Essa frase também nos ensina uma lição importante sobre como devemos lidar com o nosso inimigo espiritual. Não devemos entrar em discussões ou ofensas com ele, mas sim resistir-lhe firmes na fé, sabendo que Deus é o nosso defensor e o nosso libertador. Não devemos confiar em nossa própria sabedoria ou justiça, mas sim na graça e na misericórdia de Deus, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Não devemos temer o diabo, mas sim confiar em Deus, que é maior do que ele e que já o venceu na cruz.
Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos guarde de cair como Satanás e que os seus anjos nos protejam e derrubem os espíritos malignos. Você pode repetir comigo: Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por nos revelares a tua palavra e a tua vontade. Nós te reconhecemos como o único Deus verdadeiro, digno de toda honra e glória. Nós te pedimos que nos perdoes pelos nossos pecados e nos purifiques pelo sangue de Jesus. Nós te entregamos as nossas vidas e os nossos planos e te pedimos que nos dirijas pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós te rogamos que nos livres de cair como Satanás, que se rebelou contra ti e se tornou o nosso inimigo. Nós não queremos seguir o seu caminho de orgulho, mentira e destruição. Nós queremos ser humildes, sinceros e edificadores. Nós queremos te obedecer e te servir com todo o nosso coração, mente, alma e força. Senhor, nós te suplicamos que os teus anjos nos protejam e derrubem os espíritos malignos que tentam nos atacar, nos enganar e nos afastar de ti. Nós cremos que o arcanjo Miguel e os seus anjos estão ao nosso lado, lutando por nós e por tua causa. Nós declaramos que Satanás e seus anjos já foram vencidos por Cristo na cruz e que eles não têm poder sobre nós. Nós resistimos ao diabo em nome de Jesus e ele fugirá de nós. Senhor, nós te agradecemos pela vitória que nos deste em Cristo e pela esperança que temos no seu retorno. Nós te pedimos que nos fortaleças na fé, na esperança e no amor, e que nos prepares para o dia em que veremos a tua face. Nós te louvamos e te adoramos, agora e para sempre. Amém. Esperamos que esta oração tenha sido uma bênção para você e que você tenha sentido a presença e o poder de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como este. Que Deus te abençoe e até a próxima.